Carapaça Escura, esse é o título do livro de Frederico Toscano, editado pela Patois em 2019. O título, o próprio projeto gráfico e a capa sugerem, e também o leitor, ao começar a leitura lá logo do primeiro conto, poderá constatar. É um livro com a marca da escuridão e de seus nomes. Treva, sombra, azeviche, noite. É um livro que traz a experiência do fantástico, a experiência do horror em cada uma de suas narrativas. Porém, um horror abrasileirado, um fantástico regional, com os símbolos de nossa cultura. Já o primeiro conto, intitulado Isca Viva, nos apresenta o estranhamento. Uma criatura indefinida é encontrada na praia e um homem a leva para sua casa, começando assim uma espécie de simbiose, uma dependência. Tudo isso ambientado em espaços fechados, em universos que transmitem a falsa aparência de segurança. Mas esses espaços são, na verdade, apenas ecos da realidade externa, uma realidade tomada pela violência e pela insegurança. Os contos desse livro apresentam um lirismo que transmite uma candura, mas rapidamente desfeita pelo contraste entre o que é narrado e como isso é narrado. Os temas são fortes, incisivos, o suspense se forma e vai se adensando até que se transforma em uma espécie de pesadelo. A violência aqui, ela é outra, é a violência do absurdo. O conto Cabidela, o terceiro do livro, resgata um regionalismo um pouco esquecido na literatura contemporânea, dando-lhe um tratamento novo, trazendo temas mais espinhosos e atuais, como o machismo, por exemplo. O próximo conto é o conto Carapaça Escura, e é nele que o autor consegue a proeza de escrever uma pequena obra-prima. O lirismo, a angústia dão um tom dessa história de desespero que mostra, por meio da precariedade material, a impotência de um trabalhador diante da urgência da guerra pela sobrevivência, da guerra pela comida. Os demais contos mantêm esses sinais do fantástico. O conto Brinca Comigo, por exemplo, é sobre um artesão que dá vida a seus brinquedos. Uma bonita alegoria sobre como as diversões atuais não dão mais espaço para o lúdico, se atendo mais ao passatempo do que à imaginação. O conto O Espinheiro Branco, uma trama que usa do sobrenatural para denunciar a violência doméstica. O texto Azeviche narra a história de um animal que não compreende que sua amiga menina está crescendo e o abandonará. Uma bonita metáfora sobre a transição de uma criança para a fase adulta. Eu tenho aqui um belo livro em mãos que recomendo a vocês. É um esforço muito bem sucedido de trazer algo novo para a nossa literatura, de resgatar um estilo até certo ponto esquecido e de transformá-lo em algo novo, potente, desafiador. Fiquem agora com essa amostra do estilo de Frederico Toscano. O abismo no céu. Domitila pressionou seu cigarro contra a cerâmica da balaustrada e atirou a ponta em direção à noite. A brasa descreveu um arco alaranjado contra a quase escuridão e apagou-se, caindo como o cadáver de um vagalume. Com o olhar, acompanhou a trajetória das cinzas mortas até que se perdessem no caos das ruas embaixo. De onde estava, podia ver homens e mulheres correndo aos gritos, enquanto os edifícios ao redor ardiam em chamas. Carros amontoavam-se sobre carros,
como em uma estranha cópula mecânica, há muito abandonados pelos seus antigos proprietários. Podia escutar, filtrando-se através da porta trancada, os gemidos suplicantes de seus vizinhos no corredor, logo se transformando em berros desesperados ao implorar por ajuda. Domitila ignorou os lamentos e os sons de morte que se propagavam pelo prédio, voltando seu olhar para o firmamento. Ali, assim como em outros céus, a luz que não era luz se tornava mais forte, traçando recortes nas nuvens sobranceiras e baixas. O horror que se aproximava guinchava ao romper o véu dessa realidade, um feto gigantesco e disforme, o som do seu nascimento impossível, lançando os poucos sobreviventes ao asfalto coberto de sangue e vísceras, mãos inutilmente cobrindo ouvidos e olhos, mas não Domitila. Do alto da cobertura, viu o mundo ruir ao seu redor, o homem transformando-se em lobo do homem, os arautos caçando predadores e presas com a mesma selvageria inumana. Viu velhos de joelhos barganhando pela vida e mães arrancando filhos do próprio peito e os oferecendo para escapar do destino que sabiam inevitável. Em seus corpos, os enviados do horror realizavam artes negras tão terríveis e sangrentas que não podiam ser imaginadas, muito menos descritas. E mesmo esses mensageiros empalideciam sob a silhueta do seu mestre. Ele se manifestava das alturas abissais, como uma placenta repleta de olhos e membros retorcidos, gigantesca, úmida, pingando a bile venenosa que era como um pranto de morte vertendo-se do seu corpo descomunal. Era um inferno que se aproximava, tornado não vivo em carne e ossos e tumores pulsantes, um corpo de trevas que portava loucura em seu rastro. Domitila não esperou. Alinhou as sapatilhas cuidadosamente no chão da varanda e subiu no balcão, fechando os olhos e assistindo a sua vida ser projetada contra as pálpebras cerradas. Braços erguidos em arcos gêmeos, estendeu a ponta do pé e deu um passo para o vazio, dançando pela última vez. Resolveu morrer, antes que os aplausos morressem sob si.